Fala, rapê, beleza? Eu sou o Gaspar. Hoje vamos falar sobre um dos vilões mais complexos e interessantes do filme Detona Ralph, o Turbo. Vamos explorar sua história e entender por que ele se tornou um dos vilões mais legais que conhecemos. Turbo não tinha outra opção a não ser se tornar um vilão. Em Detona Ralph, conhecemos o Turbo pela primeira vez quando a Sargento Kelru e o Félix estão andando pelo Sugar Rush, tentando encontrar o Ralph. O Félix comenta que nunca pensou que o Ralph ficaria turbo e tem que explicar para a Sargento o que significa isso. Quando o fliperama abriu, um jogo chamado Turbo Time era o mais popular, provavelmente o único jogo de corrida naquela época. O Félix explica que o Turbo adorava a atenção que recebia, mas quando um jogo chamado Road Blaster foi instalado, com gráficos melhores e uma jogabilidade surreal, o Turbo ficou com ciúmes porque não estava recebendo tanta atenção. Mas eu acho que existem outras razões por trás disso também. Turbo Time já era um jogo de corrida muito ultrapassado e não era muito jogado. Isso deve ter sido muito estressante, porque com o tempo, o dono do fliperama poderia achar que o jogo era apenas um desperdício de espaço e desligá-lo. Turbo provavelmente estava fazendo de tudo para manter o jogo relevante e evitar ser desligado. E tem mais, todos esses personagens são programados para serem de um certo jeito. Então, de certa forma, dá para culpar os programadores. O Turbo, por exemplo, era o personagem principal do jogo e foi programado para ser o melhor e o centro das atenções. Parece até que os outros personagens do jogo eram versões piores dele, o que fez o Turbo se tornar muito narcisista desde o início. Depois que o jogo Road Blaster foi instalado no fliperama, ele rapidamente se tornou mais popular que Turbo Time devido aos seus gráficos superiores e jogabilidade mais avançada. Isso deixou o Turbo extremamente pistola e preocupado. Com a perda de atenção e relevância, determinado a recuperar seus status, Turbo tomou uma decisão drástica. Ele abandonou seu próprio jogo e invadiu o Road Blaster. Turbo conseguiu entrar no código do jogo e tentou tomar o controle. Ele queria ser o protagonista novamente, acreditando que poderia recuperar a glória que ele tinha perdido. No entanto, essa invasão foi um grande erro. A presença do Turbo no jogo causou uma série de problemas que não estava programado para suportar um personagem de outro jogo. A interferência de Turbo em Road Blaster foi tão severa que acabou corrompendo o jogo. Com o resultado, o dono do fliperama decidiu desligá-lo para evitar mais problemas. Infelizmente para o Turbo, isso também significou o fim de Turbo Time. Quando um jogo é desligado no fliperama, todos os personagens daquele jogo são desligados, o que é equivalente a morrer no mundo dos jogos. No entanto, o Turbo não morreu de verdade, ele conseguiu sobreviver de alguma forma, provavelmente devido à sua habilidade de hacker e manipular códigos. Ele se escondeu e eventualmente encontrou uma maneira de se infiltrar no jogo Sugar Rush, onde assumiu a identidade do Rei Doce. Essa nova identidade permitiu que ele continuasse a existir e a exercer o controle, embora de uma maneira disfarçada. Mais pra frente no filme, a Vanellope está correndo contra o Rei Doce, que está fazendo de tudo para impedir que ela cruze a linha de chegada. Durante essa corrida, descobrimos a verdadeira identidade dele. O Rei Doce sempre foi um Turbo disfarçado. Isso abre muitos detalhes sobre a história do Turbo, além do que o Félix contou. Conhecemos o Rei Doce pela primeira vez quando Ralph entra no Sugar Rush e ele aparece todo animado distribuindo doces para os corredores. De primeira, ele parece divertido e feliz, e ninguém desconfia que ele é realmente mau. O Rei Doce continua explicando as regras da corrida, como a Vanellope não poderia correr por ela ser um bug e tentar impedir que ela participe. No entanto, o Rei Doce ainda não parecia exatamente um vilão, só alguém tentando impedir que um monstro, entre aspas, corresse. Mas à medida que o filme avança, ele fica mais sombrio, especialmente quando tentamos entender por que ele apagou as memórias dos outros personagens e tentou deletar o código da Vanellope. Durante a corrida, quando a Vanellope começa a ultrapassar o Rei Doce, ele se desespera e faz de tudo para impedir que ela cruze a linha de chegada, mas no processo, o bug dela afeta ele, revelando sua verdadeira forma, o Turbo. Então ele diz: "Eu sou o Turbo, o melhor de toda a história, e não reprogramei esse mundo para deixar você e aquele grandalhão com bafo de onça tirarem dele de mim." Esse momento é crucial porque mostra que o Turbo foi programado para ser o melhor, e isso é tudo que ele sabia. Quando percebeu que não era mais o melhor, isso o destruiu. No final das contas, o Turbo acaba se transformando em um vírus depois de ser devorado por um inseto do Heroes Dirty. Essa versão é louca e tenta matar o Ralph, mas nesse ponto
ele já tinha perdido totalmente o controle. Toda a história do Turbo é sobre alguém que foi programado para ser o melhor, mas que quando viu que não era mais, foi consumido pelo medo de ser desligado e tomou decisões ruins para se manter relevante. Toda essa jornada de depressões, ciúmes e medo levou o Turbo a fazer coisas terríveis. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de entender um pouco mais sobre a complexidade do Turbo em Detona Ralph. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, hein? Ative o sininho para não perder nenhuma teoria assim que sair no canal, beleza? Até a próxima.